Seja qual for o estilo de vida, como a gente costuma dizer aqui, quase todo o programa, para se viver melhor é preciso planejamento. E a gente tem que se educar para fazer isso. Hoje vamos entender melhor sobre planejamento e educação financeira. Você vai conhecer a história de pessoas que, com informação e algumas mudanças de hábito, vivem melhor. Me senti vitoriosa. Falei, não, consegui administrar bem o meu dinheiro, o pouco que eu tinha. Me regrei a aplicar alguma coisa mensalmente. O Educação Financeira está no ar. Não é nada confortável trabalhar o mês inteiro e no final perceber que as contas estão no vermelho. E isso é uma realidade, viu? 68% das famílias brasileiras gastam mais do que ganham. E em muitos casos o problema começa na falta de planejamento. A base da educação financeira é saber planejar o uso do dinheiro. O Elton Almeida foi entrevistado no primeiro programa de 2010. Ele estava recém-desempregado, mas sem preocupações financeiras, porque aprendeu desde cedo a lidar com o dinheiro. Depois que eu casei, eu e minha esposa juntos sentamos para fazer nosso planejamento financeiro como casal, isso é importante. E um dos objetivos que a gente definiu foi ter uma reserva para emergências. Um desemprego, algum problema maior, né? E uma parte do dinheiro que nós dois recebíamos, então, foi destinado numa conta de investimento à parte, uma conta de rendimento bom, porém seguro, para essa finalidade. Nós previmos em torno de 6 meses do salário da família como meta para esse objetivo de emergência. O Elton é um exemplo de que a educação financeira melhora e muito a vida das pessoas. Eu, na verdade, tive proposta de emprego já no primeiro mês de desemprego meu. Eu cheguei nesse período de 8 meses a receber e abrir mão de cerca de 3 ou 4 propostas. Uma vez que você coloca currículo no mercado, você vai procurar, as propostas vêm. E eu, de 3 a 4 propostas, cheguei a recusar por conta de entender que não era aquilo que eu queria para a minha carreira. Eu tive essa liberdade e essa tranquilidade de não pegar a primeira coisa que aparecesse simplesmente com o receio de não ter dinheiro no final do mês para comprar alguma coisa. A reserva, além de tudo, me trouxe a tranquilidade de fazer uma escolha profissional de acordo com aquilo que eu penso para a minha carreira e para o meu futuro da minha família. Todo mundo tem questões relacionadas ao dinheiro, porque tudo na nossa vida tem um lado financeiro. Por isso a educação financeira é tão importante e o acesso à informação está cada vez mais fácil. Uriana perdeu o emprego há pouco tempo e a maior preocupação dela era como continuar fazendo a faculdade. Minha primeira preocupação foi em como pagar a faculdade, como me manter, né, nesse tempo. E aí parei, pensei, analisei o que eu ia fazer com seguro-desemprego, o que ia fazer com a rescisão de contrato. Já para o Leandro, a necessidade de controlar as finanças chegou como solução para o desejo de se casar. Eu era um jovem, morava com meus pais, não tinha muitas responsabilidades, até porque as contas de casa eram pagas pela família e tudo mais, e eu tinha o meu dinheiro para fazer o que eu quisesse. Nesse ano de 2005 eu comecei a namorar, em 2006, um ano de namoro, eu vi que a coisa era séria, começamos a falar um pouco sobre casamento, e aí começou a haver necessidade de poupar dinheiro, né? A educação financeira chegou na hora certa para os dois. Meu primeiro contato foi ter trabalhado com a equipe da educação financeira. Fiquei durante um ano trabalhando e por isso aprendi muita coisa, coisas que eu não conhecia. E aí desde então eu tenho colocado isso em prática. O conhecimento que eu adquiri vem de uma busca pessoal por conhecer, por ter mais informações. Inicialmente isso acontecia quando eu conversava com alguns amigos e via esses amigos pouparem, esses amigos terem aplicações, esses amigos estarem investindo. Isso despertou em mim um desejo de estar buscando mais informações. Então, em conversa com amigos, a própria internet, revistas.
O primeiro passo é justamente perceber o que pode ser mudado. Daí a importância de um orçamento pessoal, para listar item por item quanto ganhamos, quais são as nossas prioridades e onde gastamos o nosso dinheiro. Essa lista inclui também o custo dos nossos sonhos, que a gente pode e deve realizar. No próximo bloco, você vai saber como usar no dia a dia o que você aprende sobre educação financeira. Até já! Estamos de volta hoje conhecendo histórias de pessoas que mudaram o jeito de viver por causa da educação financeira. No começo do programa, conhecemos a situação dos nossos entrevistados antes deles terem acesso à educação financeira. Agora, vamos ver como é que eles aplicaram e o que aprenderam, sempre com disciplina e determinação. Com o que aprendeu enquanto trabalhava na produção do Educação Financeira, Uriana traçou uma estratégia. Foi um alívio, assim, um alívio muito grande. Eu saber que a grana não era muita. Então eu tinha que me virar de alguma forma e falar, putz, eu tenho que conseguir preencher todos os vácuos, todas as lacunas. E eu consegui fazer isso. Quando eu consegui, eu me senti vitoriosa. Falei, não, eu consegui administrar bem o meu dinheiro, o pouco que eu tinha. E depois disso, tudo que está entrando agora, eu faço a continha direitinho, pesquiso antes, antes de tomar qualquer decisão, antes de comprar qualquer coisa, coloco tudo no papel e isso ajuda muito. Com um objetivo definido, Leandro conseguiu mudar o comportamento financeiro dele. Eu comecei a criar algumas regras para mim, para que eu pudesse juntar um dinheiro mensalmente, para que num prazo de 5 anos, que foi o que a gente combinou, eu conseguisse ter um montante de dinheiro para que eu pudesse realizar o meu sonho, o sonho dela, que era fazer um casamento, do jeito que ela sonhou, com uma festa e algumas outras coisas. Com esse controle, eu consegui conquistar inicialmente o maior objetivo, que era o casamento. E o casamento não é só o momento ali, né, e os gastos que você tem com a cerimônia, com a festa, mas é o apartamento que eu conquistei. Claro que não foi à vista, que foi com bastante esforço, a gente ainda se esforça para poupar, para quitar esse apartamento o mais rápido possível, mas conseguimos fazer a festa como a noiva quis. Saber quais são os seus objetivos na vida e se organizar para realizá-los é o grande segredo em tudo. Por isso não se trata apenas de cortar gastos, acumular dinheiro ou deixar de comprar algo. Cada pessoa tem que buscar o próprio caminho para encontrar ponto de equilíbrio entre necessidade, custo e prazer. Pretendo agora negociar 1 ano letivo inteiro. Acho que eu consigo um desconto ainda maior, que eu havia conseguido era 10%. Pretendo ter um pouquinho mais que isso de desconto. Agora é tudo certinho, tudo contado, e ainda consigo guardar uma grana que eu pretendo fazer uma pós, então já estou juntando uma graninha para isso. A educação financeira garante uma vida mais estável, tranquila e com muito mais conquistas. E cada um aqui teve uma motivação e uma fonte de conhecimento. Minha educação financeira vem de educação familiar, vem dos meus pais, que na época em que adolescente, pré-adolescente, uns 12, 13 anos, eu comecei a ganhar minha mesada. Logo eu comecei a querer um brinquedo fora de época de aniversário de Natal, alguma coisa mais cara, um passeio, um programa com os amigos. E a mesada sozinha não dá. Meus pais, ao invés de bancarem, né, de simplesmente me darem isso, ou de não darem, eles me orientaram, junta a sua mesada, economiza, guarda uma parte, usa outra. E eu aprendi com isso inclusive a negociar. Olha, então me dá antes, porque agora está em cima da hora, eu fico sem metade da mesada por 2, 3 meses. Eu aprendi a fazer o sacrifício em prol de um objetivo. Aprendi a fazer um planejamento financeiro para não ter que fazer tanto sacrifício em prol desse objetivo também. Minha esposa é alguém que foi determinante nesse processo, porque é alguém também que tem uma educação nesse sentido, então ela foi fundamental para me ajudar, para estar junto comigo, para me reeducar. E hoje nós olhamos as finanças do casal e todos esses controles são feitos
do casal, da família. Então o apoio dela foi extremamente importante. Para minha família isso foi muito bom até, porque minha mãe também reviu os conceitos dela, porque minha mãe gosta muito de gastar, e ela parou para analisar, para ver o que era mais importante também, e agora ela aprendeu a economizar. Foi bem bacana. No programa de hoje mostramos como a educação financeira pode transformar a vida das pessoas. Use o seu conhecimento para controlar melhor o seu dinheiro e planejar o seu futuro e o da sua família. O programa de hoje encerra a temporada 2010 do Educação Financeira e a gente espera ter contribuído com informações e dicas práticas para que você viva sempre melhor. Boas festas e um 2011 cheio de alegria e de tranquilidade.